Retornamos aqui para mais um de nossos estudos e hoje no estudo de número 47, a família e o discurso sobre preconceito. E quero começar lendo Mateus capítulo 7, versos de 1 até o verso 5. Não julguem para que vocês não sejam julgados, pois com o critério com que vocês julgarem, vocês serão julgados. E com a medida com que vocês tiverem medido, vocês também serão medidos. Por que você vê o cisco no olho do seu irmão, mas não repara na trave que está no seu próprio? Ou como você dirá a seu irmão, deixe que eu tire o cisco do seu olho, quando você tem uma trave no seu próprio? Hipócrita, tire primeiro a trave do seu olho, e então você verá claramente para tirar o cisco do olho do seu irmão. Gente, esse tema é um tema muito intrigante, atual, importante. Por quê? Porque ouvimos toda hora a respeito desse discurso de preconceito. E preconceito é definido como um juízo pré-concebido a respeito de alguém ou de algo. Na verdade, ele inclui consigo, eu coloquei aqui na lição, uma atitude discriminatória com relação a pessoas, com relação a lugares, tradições, comportamentos considerados diferentes ou estranhos. Então, constata-se que as formas mais comuns de preconceito hoje são preconceito social, racial, sexual, preconceito também religioso. Observa-se hoje uma tendência muito acirrada a esse respeito, não é? E provavelmente esse tema, coloquei aqui na lição, não em tom provocativo ou sugestivo, mas entende-se que esse tema seja também um tema debatido dentro de casa, vivido dentro de casa, experimentado também dentro de casa. Eu coloquei aqui o que a Constituição Federal, né, brasileira fala a respeito disso. No seu preâmbulo está escrito: o exercício dos direitos sociais e individuais, a liberdade, a segurança, o bem-estar, o desenvolvimento, a igualdade, a justiça, como valores supremos de uma sociedade fraterna, pluralista e sem preconceitos. Constituição da República Federativa do Brasil, não é? Página 9. Portanto, nós observamos que até mesmo na nossa Constituição há esse elemento que é vital, que é importante, em razão do grande prejuízo que é não observarmos. Contudo, a prerrogativa legal, ela apresenta como uma espécie de uma garantia para que os indivíduos tenham lá os seus direitos assegurados, mas o preconceito é real. Ele não deixa de acontecer por causa disso, não é? E a Bíblia ensina como vencê-lo. Nós vamos ver isso hoje. E agora já faço aqui uma aplicação. Você é capaz de identificar algumas das suas atitudes preconceituosas? Pense um pouco sobre isso. Vamos avançar. E agora, vamos lá para o discurso de preconceito na sociedade. Então, o preconceito ele é muito amplificado na nossa sociedade em razão também das redes sociais, da internet, que é também um grande veículo de propagação de ideias, né, de posturas. Né? E através das redes sociais é que muitos vão disseminando as suas posições, vão falando amplamente sobre o que pensam a respeito desse tema, né? Estudos a respeito da ampliação desse tema afirmam, né? A primeira razão, eu coloquei na lição lá, a primeira razão para termos a sensação de aumento desses casos deve ser a internet. Pessoas gravam atitudes discriminatórias,
nas ruas, fazem desabafos, compartilham falas em vídeos, expõem estabelecimentos e essas informações se espalham em segundos pelas redes sociais, né? Então, se por um lado as redes sociais servem para aproximar as pessoas, e realmente reconhecemos isso, né? Ela é também um espaço livre para o discurso, para o exercício da liberdade de expressão. Mas o discurso de ódio, o discurso preconceituoso, o que ele faz? Ele ultrapassa todo o bom senso. Ele é desrespeitoso, ele agride o indivíduo, né? O cristão não deve se predispor a isto. Por isso que está escrito lá, em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 20. Portanto, somos embaixadores, olha o que está escrito, gente. Embaixadores em nome de Cristo, como se Deus exortasse por meio de nós. Em nome de Cristo, pois pedimos que vocês se reconciliem com Deus. Aquele que não conheceu o pecado, Deus o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Então, gente, o cristão ele é um embaixador. Como eu fui embaixador do rei, a gente sabe perfeitamente que desde pequeno a gente aprende essa responsabilidade nas nossas igrejas, né? A Bíblia afirma também que o cristão não deve entrar em demandas, em disputas, ensina até a evitar discussões tolas, conforme Tito, capítulo 3, versículo 9. Evite discussões tolas, genealogias, controvérsias e debates sobre a lei, porque são inúteis e sem valor. Existem questões que precisam ser discutidas. De fato, concordo, mas você tem que olhar qual é o seu limite, né? Qual é o nosso limite também como cristãos, preservando o testemunho. A Bíblia também diz que todas as coisas são lícitas, conforme 1 Coríntios, capítulo 2, verso 16, e afirma que nós temos a mente de Cristo. Está escrito aí, nós, porém, temos a mente de Cristo. E eu não posso me deixar dominar por nada, conforme 1 Coríntios, capítulo 6, verso 12. Todas as coisas, agora sim, me são lícitas, mas nem todas as coisas convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma delas. E agora faça uma aplicação. Como é possível administrar os sentimentos diante das manifestações de ódio e discriminação que se apresentam diariamente na sociedade? Governantes fazem isso, não é? Pessoas que exercem autoridade estão falando de uma forma muito agressiva, muito condenatória. Como é que você se comporta diante disso? Vamos prosseguir, lidando agora com o preconceito. Apesar de comum, que a gente sabe, não é? O preconceito não tem respaldo na Bíblia. E a Bíblia não respalda de forma alguma, não é? Ao contrário, ela diz que o preconceito é um mal, não é? E é incompatível com o amor de Deus. O exemplo está lá em 1 Timóteo, capítulo 5, verso 21. Diante de Deus, de Cristo Jesus e dos anjos eleitos, peço com insistência que você guarde esses conselhos sem discriminação, nada fazendo com o espírito de parcialidade. Percebe, gente? Como a visão do cristão tem que ser muito mais ampla, não é? Não ampla no sentido de liberal, mas ampla no sentido da compreensão, do amor, não é, gente? Então, Deus é a favor do ser humano, criado à imagem e à semelhança dele. O texto de João 3,16 nos diz assim: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Percebe, gente?
Percebe o valor disso, a importância disso? O preconceito está naquele julgamento malicioso, perverso, condenatório, né? Que se faz pelo outro. Por quê? Porque ele não é parecido comigo, porque ele não pensa como eu penso, não é? Então, é muito temerário o exercício desse elemento tão desgastante, tão perturbador que é o preconceito, né? E no lar? No lar, quando as atitudes ou as formas de expressão não correspondem com as formas de expressão que se julgam ser as melhores, o preconceito pode entrar em cena, não é? Se a expressão do meu irmão, que é meu irmão em Cristo, não me agrada, não é? Não quer dizer que ela não agrade ao Senhor. Não é? Mesmo que a expressão de um familiar não agrade ao Senhor e nem a mim, nós não podemos desprezá-lo. Não é? Nós não podemos rechaçá-lo. Não é? Então, por não gostar do jeito de alguém, da sua forma de ser, eu não posso desprezá-lo. No lar, presta atenção, ó, no lar, nós, como cristãos, manifestamos amor, respeito, né? E a tolerância. A parábola do bom samaritano, descrita lá em Lucas capítulo 10, versículo 27 até o verso 37, é um ótimo exemplo para isso. E eu vou ler. A isto ele respondeu: ame o Senhor seu Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma, com todas as suas forças e todo o seu entendimento. E ame o seu próximo como a si mesmo. Então Jesus lhe disse: você respondeu corretamente, faça isso e você viverá. Mas ele, querendo justificar-se, perguntou: quem é o meu próximo? Jesus prosseguiu dizendo: um homem descia de Jerusalém para Jericó e caiu nas mãos de alguns ladrões. Estes, depois de lhes tirar a roupa e lhe causar muitos ferimentos, retiraram-se, deixando-o semi-morto. Por casualidade, um sacerdote estava descendo por aquele mesmo caminho e, vendo aquele homem, passou de largo. De igual modo, um levita descia por aquele lugar e, vendo, passou de largo. Certo samaritano que seguiu o seu caminho passou perto do homem e, vendo-o, compadeceu-se dele. E, aproximando-se, fez curativos nos ferimentos dele, aplicando-lhes óleo e vinho. Depois colocou aquele homem sobre o seu próprio animal, levou-o para uma hospedaria e tratou dele. No dia seguinte, separou 2 denários e os entregou ao hospedeiro, dizendo: cuide deste homem. E se você gastar algo a mais, farei reembolso quando eu voltar. Então Jesus perguntou: qual desses 3 lhe parece ter sido o próximo do irmão que caiu nas mãos dos ladrões? O intérprete da lei respondeu: o que usou de misericórdia para com ele. Então Jesus lhe disse: vá e faça o mesmo. Gente, coisa linda a manifestação do amor. Esse é um exemplo clássico, não é? Para a superação do preconceito. O amor que é manifesto e que é colocado em ação. Então, o samaritano é um exemplo claro, eu coloco aqui na lição para nós. Não é? Uma outra situação que eu coloco ali é o preconceito a respeito do território geográfico, daquele lugar onde Jesus havia nascido. Né? Está aí o texto de João capítulo 1, verso 45 até o verso 47. Felipe encontrou Natanael e lhe disse: achamos aquele de quem Moisés escreveu na lei e a quem se referiram os profetas, Jesus, o Nazareno,
filho de José. Então Natanael perguntou: de Nazaré pode sair alguma coisa boa? Filipe respondeu: venha ver. Jesus viu Natanael se aproximar e disse a respeito dele: eis um verdadeiro israelita, em quem não existe fingimento algum. Percebe, gente? Havia uma pecha, havia um julgamento, havia um preconceito a respeito ali da terra de Jesus, de Nazaré, pelo simples fato dele ter nascido naquela localidade e também ser filho de José. E aqui eu faço uma aplicação. Assim como nos tempos de Jesus, também nesse tempo, nós temos que conviver com uma série de situações carregadas de preconceitos, né? Seja de cunho moral, social, religioso. Para vencê-los, a receita já foi dada por Jesus, que é o amor. Como você tem demonstrado esse amor? Para pensar um pouquinho. Vamos prosseguir. A família agora em face ao preconceito. Ninguém está livre de preconceito, tá, gente? Especialmente o cristão, ele já está acostumado com isso, porque ele está o tempo inteiro sendo mal falado ou julgado como intolerante, como radical, não é? Ele enfrenta resistências, né? A gente já sabe disso. Por quê? As nossas posições são consideradas pela sociedade, né, do século XXI como ultrapassadas, como cafonas, né, conservadoras, né? E não obstante, também nós vivemos num tempo aí muito marcado pelas polarizações, né? Cada vez mais são cada vez mais acirradas, né? Então, o preconceito, de acordo com os ensinos de Jesus, é uma resposta equivocada, né, do homem. Por isso, ao se deparar com as questões do dia a dia, o cristão precisa fazer perguntas. Como, por exemplo, o que Jesus diz sobre isso? O que o Senhor faria se ele estivesse no meu lugar? Cristo aprova isso? Ele reprova? Caso sim, pode-se pedir a ele ajuda para aceitar a situação. Mas se Cristo não aprova, o cristão também, com muita sabedoria, não pode aprovar aquele comportamento e ele precisa agir biblicamente. Nós não condenamos a pessoa, nós não descartamos o indivíduo, mas nós não aceitamos o pecado que há no indivíduo. Percebe, gente? Amamos, né? Destaca-se por isso que o cristão também sofre perseguição, é mal entendido, mas o Senhor garante o seu cuidado sobre os seus. Olha o que está escrito aí em 2 Timóteo capítulo 3, verso 11 e verso 12. Nos diz o texto a respeito desse tema, né? As minhas perseguições e os meus sofrimentos, os quais tive que enfrentar em Antioquia, Icônio e Listra. Quantas perseguições sofri, porém o Senhor me livrou de todas elas. Na verdade, todos os que querem viver piedosamente em Cristo Jesus serão o quê, gente? Está escrito aí, perseguidos. É inevitável a perseguição ao cristão. Inevitável. Na aplicação, Jesus Cristo ensina a tolerância através do amor de Deus. É possível manifestar amor mesmo sofrendo algum tipo de preconceito? Quero que você pense. Vamos às considerações finais. Ser vítima de preconceito não é coisa fácil. Entretanto, aprender com Jesus Cristo, como Jesus Cristo venceu o preconceito, é de grande valia para todos nós hoje, né? O discurso de preconceito é bem amplificado nas redes sociais, na sociedade. O cristão tem que saber usar o bom senso, sabedoria, quando ele for vítima de qualquer situação de injustiça ou de preconceito. Apesar da sociedade estar inflamada com o discurso de preconceito, é na família
que o cristão manifesta amor como a melhor resposta para as diferenças. Preconceito não se vence com intolerância. O melhor discurso, vou falar aqui para você, hein? O melhor discurso que foi ensinado por Cristo é o amor em ação. Porque ele é humilde, ele não pensa nos seus próprios interesses. A família precisa se unir aos ideais de Cristo todos os dias e aprender, com a sua convivência diária, a superar as suas diferenças. Que Deus abençoe a sua família.